Olá, meus queridos irmãos, tudo na paz, tudo na graça. Louvado seja o nosso eterno Criador dos céus e da terra. Estamos alegres mais uma vez por estarmos aqui, primeiro dia do ano de 2022. Graças a Deus. Estamos no sábado, 1º de janeiro de 2022. Graças a Deus. Quero aqui desejar, meus queridos, um feliz ano novo para todos os irmãos inscritos no canal do nosso irmão Alberto Lírio, para todos os irmãos da graça de Deus, que este ano, o meu sincero desejo é que nós venhamos a estudarmos cada vez mais a palavra, as sagradas letras das Escrituras e também venhamos a ter um entendimento completo, um entendimento pleno da graça de Deus através da sua palavra. Meus queridos, não adianta nós escondermos isso que eu vou falar. Se, ao mesmo tempo, tem muita gente que está estudando a palavra de Deus e entendendo e se libertando, nós sabemos também que os chamados líderes religiosos estão cada vez investindo mais em mentiras. Eles estão inventando cada vez mais formas de continuarem manipulando os filhos de Deus. O investimento é tão alto, o investimento que eles fazem para continuar enganando o povo, que dá a impressão, meus queridos, que tudo que eles falam ou ensinam, a gente chega a uma hora que a gente pensa que é até verdade. Eu estava conversando com um certo líder religioso alguns dias atrás e ele me fez uma pergunta interessante. Ele me disse assim: irmão Alberto, mas como que fica a partir do momento que as pessoas começarem a entender a graça de Deus, o Jesus de Nazaré e o Cristo ressuscitado, como que vai ficar? Se as pessoas tiverem noção de realmente o que é a verdade sobre a graça de Deus, as pessoas não vão querer mais ir a um templo evangélico, as pessoas não vão querer mais entregar o seu dinheiro como dízimo, não vão mais ter os homens como os seus superiores. E ele me disse, então como que fica isso a partir do momento que as pessoas começarem a entender a graça de Deus? Eu falei, meu querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu respondi a pergunta fazendo outra pergunta. Para quem não sabe, uma das maiores qualidades dos judeus é responder uma pergunta fazendo outra pergunta. E eu falei com ele, meu querido, me responda uma coisa. Os filhos de Deus, eles evitam a de cometer erros. Eles evitam de errar ou evitam de não acertar o alvo. É porque eles frequentam uma denominação, uma organização chamada de igreja, ou é porque eles são realmente filhos de Deus? E ele disse assim, bom, ele disse que ele tinha duas respostas para dar. Uma é que se o ser humano não tiver um pastor aqui na terra, um líder religioso, aquela pessoa peca. A segunda, ele disse que quando Jesus voltou à eternidade, os apóstolos, eles edificaram igrejas e se constituíram líderes religiosos desse povo.
E eu me disse assim para ele: o senhor tem como mostrar na Bíblia aonde que está escrito isso? Ele não está escrito, irmão. Mas quando a gente lê, a impressão que dá é essa. Eu falei: errado. Se tratando de Bíblia, não tem margem para essa palavra que o senhor usou. Impressão. Não. A Bíblia, ela não corta a volta. Ou nós somos filhos de Deus, liderados pelo único pastor, ou nós somos seres humanos manipulados pelos homens. Eu agradeço, meu querido. O YouTube mandou até uma mensagem, uma congratulação, ou congratulação, né? Congratulações pelos 500 inscritos que estão lá inscritos em meu canal. E eu respondi de volta, né? Também agradecendo pela mensagem que eles mandaram. E eu aqui, eu quero desejar os meus sinceros agradecimentos aos nossos irmãos 508 inscritos em nosso canal. E eu estava, meu querido, estou, como um ano está começando, a minha preocupação como ensinador da graça, qual é? Que mesmo que você abra a Bíblia e começa a ensinar a graça de Deus na visão de Deus, na visão de Jesus, o Cristo ressuscitado, e na visão dos apóstolos, mesmo assim, a gente vai encontrar pessoas, vai encontrar líderes religiosos que tentam nos parar ou tentam nos refutar, mesmo eles sabendo que está escrito na palavra. Então, meu querido, quando eu lia Marcos 16, 15 a 16, onde fala o ide, eu acreditava muito que a igreja evangélica, hoje, antes de sair do sistema, eu acreditava mesmo que a gente ganhava alma para Jesus, que eu ganhava alma para Jesus. E a partir daquele momento que a gente pregava, ou levava para um templo, e a gente fazia o apelo e falava: vocês querem aceitar a Jesus? Ora, hoje eu entendo que essa falácia de ganhar almas para Jesus, a impressão que dá é que eu sou superior ao próprio Jesus. Eu não ganho alma para Jesus. Deus disse que não é nós que escolhemos a Ele, é Ele que nos escolhe. Quando nós vemos o relato de Pedro fazendo uma pregação, e que naquela pregação mais de 3.000 almas se convertiam, as pessoas confundem. Essas 3.000 almas, elas se converteram a Cristo. Elas não aceitaram a Cristo. Se converteram. Aquelas pessoas foi salvo. Mas salvo do quê? Salvos no entendimento para não perecer na grande tribulação. A pregação que Pedro fez foi antes da grande tribulação. Então aquelas pessoas, aquelas 3.000 almas, elas entenderam o evangelho e foram salvas. Mas elas não aceitaram a Jesus. Elas entenderam a pregação e foram salvos no entendimento.
para não perecer na grande tribulação. Lembra o que Jesus disse? Estai vós, os judeus que estavam ouvindo Jesus, estai vós apercebido, ou quer dizer, estai vós atentos, para que aquele dia, qual dia? O dia do juízo, a invasão do exército romano para trazer juízo sobre Israel. Estai vós apercebido, para que aquele dia não vos panhe de surpresa. É isso que a Bíblia está falando. É isso que Jesus falou. Para que aquele dia não vos panhe de surpresa. Então, que evangelho que foi pregado na época de Jesus? Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Crer com R no final é crer no entendimento. Por exemplo, quando João Batista, que era essênio, não é? Quando ele batizava na água, o chamado batismo, oblação na água, era para ser feito a lavagem pela água. E aquela lavagem era simbólica, mas nunca conseguia salvar ninguém. Salvar do quê? Salvar no entendimento? Não. O batismo em água era um símbolo antes do juízo. Por quê? Quando Deus trouxe o juízo, Romanos capítulo 6, quando Deus trouxe o juízo, o verdadeiro batismo deixou de ser oblação, porque oblação era coisa da lei. Oblação era a lavagem pela água. Hoje não. A lavagem é no Espírito. Por quê? Porque Romanos 6 explica isso. Porque hoje o verdadeiro batismo não é mais você mergulhar na água. O verdadeiro batismo é na morte e na ressurreição. O batismo verdadeiro é no entendimento. Então, quando Pedro pregava que salvou 3.000 almas, aquelas almas se renderam. O entendimento deles é que foram abertos. Então, o corpo físico Deus nunca salvou e nunca vai salvar. Por quê? Porque o corpo, 1 Coríntios 15:50, o corpo, carne e sangue, não herda o reino. O que herda o reino é o espírito, é o entendimento. Se você não entender o que você lê, como que você vai viver o reino? E o que é o reino de Deus aqui na terra, neste plano terreno? Paz, justiça, amor, longanimidade. Isso é viver o reino. Então, essas 3.000 almas, elas foram salvas de quê? Para onde Pedro levou essas 3.000 almas que ele ganhou? Para qual denominação? Se não tinha denominação, Deus nunca inaugurou uma denominação. Qual denominação que Pedro levou aquelas 3.000 almas? Elas foram salvas de quê? Para onde que elas foram levadas? Para qual denominação? Querido, elas não foram levadas para a denominação A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, não sei o que, V, X, Z. Não, querido. Elas não foram levadas para isso. Aquelas almas,
elas foram salvas no entendimento. Elas foram salvas no entendimento, elas entenderam a mensagem do Evangelho. E eu, quando era metido a pregador, eu pertencia à Assembleia de Deus, eu posso falar Assembleia de Deus que eu fui membro, obreiro, ainda tenho a carteira guardado, as carteiras, né? Diácono, presbítero, evangelista, nunca quis ser consagrado a pastor pela minha convenção. Nunca. Então, aquelas almas, eu, quando metido a pregador, que no final da pregação perguntava se alguém queria aceitar a Jesus, mas esse aceitar a Jesus, aquelas almas tinham que ficar membros daquela denominação. Logo após aquelas almas ficarem frequentando aquela denominação, aí depois o pastor presidente vinha com a cartilha. Mostrava ao novo convertido: meu querido, a regra da igreja aqui é essa: pagar o dízimo todo mês, ser membro, fazer a carteira de membro, é culto 4 vezes na semana, escola dominical, assim, assim, assim. E se aquele novo convertido não se submetesse àquelas normas locais, logo ele era ou dispensado, suspenso de comunhão, ou excluídos. E sabe de uma coisa? Tudo que os líderes fazem dentro das suas denominações, eles falam que Deus corrobora com tudo que eles fazem ali. Mentira! Aquilo ali é um antro de enganos para enganar os menos esclarecidos. E o que me chama muita atenção dentro dessas chamadas igrejas, que não é igrejas, são sistemas, o que me chama mais atenção é que as pessoas acreditam na voz adocicada do líder religioso, acreditam na fala do líder religioso, que ela vem aveludada, que ela vem macia, e algumas pessoas acreditam que Deus realmente corrobora com tudo aquilo que eles falam. Então, meu querido e minha querida, aos ouvintes que estão do outro lado, que este ano de 2022 nós possamos continuar estudando mais e mais a palavra de Deus. Por quê? Porque quanto mais estudarmos, quanto mais entendermos, mais as pessoas vão se libertando desse sistema fajuto, corrupto, que se chama sistema religioso. Que a graça de Deus esteja sobre todos nós, não durante só o ano de 2022, mas durante 22, 23, 24, 25 e assim sucessivamente. E que nós temos que ajudar
mais pessoas a entender a graça de Deus. Ao estudar a palavra, precisamos parar, analisar e pensar. E se você só vai conseguir entender a palavra de Deus o dia que você deixar de atender ao seu líder religioso e acreditar nele e começar a acreditar na palavra. Primeiro no Criador, o Deus que fez os céus e a terra. Depois na palavra dele que ele deixou. Apesar de que nós sabemos que a Bíblia que nós usamos, ela está alterada para mais e para menos. Mas isso aqui, vem ao caso? Vem. Mas o mais importante de tudo isso é você pesquisar. Pesquise. Compre livros. Compre tudo que você puder para você estudar, pesquisar. Não compre livro para se exaltar e dizer que você tem tantos livros. Eu tinha muitos livros. Muito. Quando eu saí do sistema e vim para a graça de Deus, alguns certificados de seminários que eu tinha, eu queimei pelo menos 7 certificados. Meu diploma, graças a Deus, eu guardei. Não gosto dessas coisas, pendurar em parede, mas eu guardei, porque aquilo ali me deu, ou está me dando um entendimento muito grande daquilo que eu precisei fazer para entender mais sobre a graça de Deus. Então pesquise e estude o mais que você puder. Tá bom, meu querido? Porque as pessoas têm que saber a verdade. E que nosso Criador continue nos dando força. Nos dando força. E você do outro lado, você se inscreva em nosso canal. Continue deixando o seu like, que é muito importante. Compartilhe com outras pessoas. E também ative lá o sininho de notificação. E na aba dos comentários, deixe o seu comentário lá, que eu vou olhar, eu vou responder para você. Nos ajude, tá, meu querido? Nos ajude a fazer esse canal crescer. Eu sei que você já nos ajuda bastante. Você divulga, você comenta com seus amigos, com suas amigas, você comenta no seu trabalho, na sua viagem, mas eu quero agradecer pela sua força. Muito obrigado mesmo. Continue sendo este amigo fiel que você é. Tá bom? E que o nosso Criador nos dê mais e mais conhecimento e entendimento da sua palavra, para que possamos continuar firmes nessa jornada, que um dia aqui ela acaba, porque o corpo físico vai perecer, mas ela continuará na eternidade com o nosso espírito, o Espírito de Deus que está dentro de nós. Graça e paz, e tenhamos um bom ano de alegrias, de felicidade, na graça do nosso eterno Criador de todas as coisas. Amém? Fique na paz e continue nos ajudando em nosso canal. Amém. Graça e paz.